Vamos para mais um review de Game of Thrones, porque neste episódio tivemos corações e dragões dilacerados. Então vamos adentrar na treta. Muito bem, galera, estamos nos aproximando do final de Game of Thrones. Faltam 2 episódios e neste quarto episódio tivemos corações e dragões dilacerados. Depois da longa noite, onde Arya Stark salvou Winterfell, salvou todo mundo que estava lá no norte, enfim, todo mundo que lutou pelos vivos, né? Exceto a Cersei, que estava lá tomando chá e comendo biscoitos com os seus aliados e fortalecendo o seu exército. A galera que se ferrou teve uma grande celebração, um belo discurso de Jon Snow com o velório e a queima de todos os cadáveres que lutaram na longa noite. Foi um momento triste, um momento marcante, um momento de despedidas. Mas, caramba, o que foi esse último episódio? Foi muito tenso. Ele voltou com aquela tensão, ele não focou em batalhas, ele não ficou naquela questão como foi no episódio passado, que basicamente focou na ação de mortos contra os vivos, vivos contra os mortos. Aqui não. Aqui a gente voltou àquela pegada política que faz Game of Thrones fazer aquela série bacana. A gente vê aqui que tem muito conflito ainda para se resolver. E no meio desse conflito tem a Daenerys tomando suas decisões de cabeça quente novamente, né? Ela fez isso já na sexta temporada, ela fez bastante disso, ela fez acho que na quinta também. Então ela já vinha de um lastro assim, de outras temporadas que depois de grandes vitórias ela metia o pé pelas mãos, ela mostrava um pouco de soberba, e essa soberba parece que está voltando. Quando a Sansa confronta ela, ela diz, a galera precisa descansar, dá um tempo. Ela, não, vamos atacar, não temos tempo a perder. Foi um erro estratégico, ela foi avisada e não cumpriu com o que a galera mais ou menos imaginava. Mas antes disso eles comemoraram bastante. A gente teve vários corações dilacerados. O primeiro foi do Gendry, que foi lá pedir para a Arya Stark ser a lady dele, né? Foi nomeado, foi coroado lá pela Daenerys, já fazendo seu jogo político lá, dando um cargo pro cara. Mas a Arya Stark a gente sabe quem é, então ela não quer, ela quer ser de repente ninguém, ela tem ainda seus objetivos em mente, e não à toa ela recusou o pedido do amigo dela e se direcionou para Porto Real sozinha com o cão. Então desses dois aí vai sair uma coisa interessante. Eles vão chegar em algum momento marcante do próximo episódio, ou quem sabe até no último, mas eles vão cumprir uma missão legal. Outra que teve o coração dilacerado foi a nossa Brienne de tarde, que também teve sua primeira noite, né? No episódio passado tivemos Arya com a sua primeira noite, e agora a Brienne, a única cavaleira dos Sete Reinos, nomeada pelo seu Jaime Lannister, e cobiçada também por Tormund, o gigante, que também teve seu coração dilacerado, mas logo botou a bola pra frente, teve sua noite aquecida também em Winterfell. E a gente vê então o chip que de várias temporadas estava se formando, e finalmente o Jaime Lannister foi até o quarto de Brienne, e eles tiveram sua relação, tiveram a consolidação de um chip quase que marcante desde, sei lá, uma terceira ou quarta temporada que eles estão se confrontando. Mas também não durou muito tempo, porque Jaime Lannister é um Lannister e você não pode confiar num desses caras. Ele, sabendo o que estava acontecendo, já nos bastidores da fofoca, sabendo os planos da galera, o que ele fez? Saiu, fugiu de volta para Cersei, a qual jurou matar ele se ele voltasse. Ou seja, o cara, ele matou pela Cersei, ele aleijou pela Cersei, ele quase morreu pela Cersei, e agora, quando ele estava num arco que poderia voltar, uma redenção, alguma coisa que pudesse trazer algo de bom ainda na jornada dele, não teve, e ele voltou para Cersei correndo, dilacerando o coração da Brienne, que, enfim, tinha sido o primeiro homem dela, aliás. Então não foi dessa vez que Brienne conseguiu unir o chip da galera de várias temporadas aí. Mas quem não teve o coração dilacerado foi o Sam, que com sua amada descobrimos que vem mais um herdeiro por aí. Ele se despede de Jon Snow, aliás, Jon Snow também se despede
do seu lobo gigante de uma forma meio fria. Ele não foi lá nem fez um carinho no fantasma. Coitadinho, mandou o fantasma com o Tormund lá pro Povo Livre. E a gente sabe, não sabe, será que o fantasma vai aparecer no momento crucial, não vai? Vamos deixar em aberto aí, mas foi mais um animalzinho que se teve aí. Os lobos não tiveram grande sorte nessa série. Lá na primeira temporada a gente vê que cada um ganhou um. Uns morreram, outros foram sacrificados, outros morreram em batalha, outros tiveram que ser jogados fora. E o fantasma era o derradeiro, então a gente não queria ver ele saindo assim de cena de forma tão xarope assim, de forma tão tosca. Que o fantasma vai viver, vai correr livre num sítio aí. Não foi dessa vez. E além dos corações dilacerados, a gente teve uma relação resgatada aí que foi com o Lord Varys e o Tyrion, novamente tendo aqueles diálogos interessantes, importantes, porque eles já sabem que tem 8 pessoas que sabem que o Jon Snow é o verdadeiro herdeiro do trono. Ninguém quer falar para Daenerys. Daenerys foi ali, fez com que Jon ficasse quieto, botou as cartas na mesa e para ela o foco principal é o reino, é o trono de ferro. Meio que ela deixa entender que realmente Jon Snow não é a primeira opção dela. A opção dela é o trono maior e ela diz que ama ele, mas não parece ser tão convincente assim. Ele diz que ama ela, mas o negócio está tenso. Eles teoricamente poderiam simplesmente se unir, mas aí tem muito orgulho envolvido e a gente sabe que o sangue do Targaryen tem tanto orgulho quanto os Lannister, e a gente sabe que o sangue do Targaryen também tem o passado do Rei Louco ali, que pode estar cercando os genes ali da Daenerys, pode estar no sangue dela. A galera não está muito afim de que uma personagem que foi toda construída para o poder seja jogada assim num limbo de loucura de uma hora para outra. Mas como eu falei antes, eu acho que ela tem isso já há algum tempo a mais, então não é uma coisa de agora. Eu acho que isso vai acabar se consolidando e no próximo episódio de uma forma bem forte. Mas, como eu estava falando, Tyrion e Varys tiveram um diálogo muito importante. E Varys já está ali, né, sempre fazendo aquele jogo de vou pro mais forte, vou pro lado mais forte. Mais ou menos eles dão a entender que realmente o Jon Snow é o cara que pode, de repente, unir os 7 reinos e sim governar de uma forma mais tranquila, mais correta e de forma que todos gostem do seu reinado, assim. E, afinal, ele é o herdeiro, ele teoricamente é o cara que tem que estar no trono de ferro, embora as teorias na internet aí estão borbulhando de várias formas, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas é uma forte tendência. E além dos corações dilacerados, das mentes explodidas e dos diálogos fortes, nós tivemos a morte de mais um dragão. Sim, Rhaegal foi atacado de forma feroz, ele foi destroçado pelas lanças das bestas gigantes do exército do Greyjoy, e não foi nada agradável ver aquela cena de uma hora para outra. Eles foram surpreendidos, de novo, pela teimosia da Daenerys, que não ouviu os seus companheiros lá na hora da reunião, na hora de pensar, parar, respirar. Ela foi com o sangue nos olhos, ela foi com o sangue fervendo, ela não pensou bem, ela não fez estratégia. Enquanto a Cersei estava lá só esperando eles chegarem, eles deveriam ter pensado melhor nisso, principalmente ela. Então, acho que o objetivo dela ela tem que parar e respirar um pouquinho, porque essa coisa de agir por impulso nunca ajudou ela, e agora não foi diferente. A gente teve mais uma morte tenebrosa de um dragão. Resta só Drogon e a gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente viu que o castelo da Cersei está cercado daquelas bestas gigantes e aquelas lanças estão parecendo bem fáceis de acertar um só dragão, se elas estão bem acertadas e bem disponíveis para atirar para cima. Então, salvo algo muito glorioso, o nosso Drogon pode estar também com as horas contadas. E por último, mas não menos importante, um novo confronto de Daenerys e Cersei que marcou esse episódio de forma gloriosa, porque Missandei, uma personagem fortíssima que rondava a série desde a primeira, segunda temporada ali com o núcleo da Daenerys. Ela era realmente uma amiga da Daenerys, ela sempre jurou lealdade a ela. Ela se envolveu com o Verme Cinzento, ela foi capturada e ela serviu como uma grande isca, um grande chamariz
para que Daenerys fosse até lá, eles tentassem um pseudo-diálogo, mas a gente viu que no diálogo de Tyrion e a mão do rei da Cersei também não foi nada de diálogo, digamos assim. Um já dizia assim, ou tu te rende e entrega o trono, e a outra dizia, rende-se e entregue o trono, ou Missandei vai lá. E ela já estava lá no topo, a gente já sentiu que era aquilo que ia acontecer, porque realmente a Cersei não tem escrúpulo nenhum quando o negócio é jogar o jogo, e o jogo aqui chama-se Game of Thrones, e se você não ganha, você morre. E a gente viu que Missandei teve um final bem trágico nas mãos do Montanha, esse traste que ainda está vivo. Torcemos pela morte desse rapaz aí, que já morreu, é basicamente um zumbi, desde o seu enfrentamento com o nosso Oberyn. Cara, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu não sei muito bem o que nos espera, mas eu acho que sim. Daenerys vai meter o pé pelas mãos de novo. Alguma coisa muito grave vai acontecer nesse próximo episódio. As coisas não estão com a balança pendendo para Daenerys nesse momento. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai chegar alguém numa hora exata, se vai ter algum outro conflito. Cara, não sabemos o que pode acontecer, não sabemos o que Bran fará, não sabemos o que Sansa fará. Alguns personagens parecem agora estar se distanciando do núcleo de ação onde tudo vai acontecer. E, cara, Game of Thrones está realmente cumprindo as expectativas, pessoal. Embora a gente sabe que a internet tem muita discussão, tem muita gente reclamando, Game of Thrones sempre foi assim, a gente não pode se apegar com ninguém, a gente não pode gostar de ninguém. Sempre foi política, sempre foi trágico e a tragédia vai rondar esse próximo episódio com certeza. Então, esse foi mais um review de Game of Thrones com dragões e corações dilacerados. Deixe os comentários se você gostou desse vídeo, o que você achou do episódio. E não se esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.